Salve, salve, gente amiga do futebol brasileiro. Estamos de volta com mais um programa 7-1. Vamos ver se agora a gente consegue botar essa bola para rolar. A bola já vai começar a rolar na Europa. Vamos ver se daqui a um tempinho, falta pouco, menos do que faltava aqui no futebol brasileiro. E hoje a gente já começa com os nossos amigos debatedores, eu, Renato Siqueira, Luiz Fernando Seco, Gustavo Queiroz, Léo Santiago e Vitor Granella. Vamos que vamos, galera. Aí, polêmica já no calendário. A gente falou tanto de calendário no programa passado e a gente começa essa edição com a seguinte manchete. Corinthians pede a Federação Paulista e a CBF para não jogar mais aos domingos e nem à noite, em horários noturnos. E aí? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Começa contigo, Vitor. É só, né? É os dois horários da Globo, né? Os dois horários da transmissão normal, durante a semana à noite ou de domingo. E é complicado. Eu acho que assim, esse tipo de pedido vai de conflito com interesses de gente grande do meio do esporte, né? Essa questão de transmissão, questão de patrocinador, questão de própria torcida mesmo. Não, acho que não é uma coisa fácil assim, vai dar muito assunto ainda. Gustavão, o que você acha? Você, perdão, vai você. Não, então eu ia falar o seguinte, a gente tem que lembrar da coisa que é tradicional, né? O futebol de quarta e domingo é a coisa mais tradicional que existe nesse esporte. Sim. Como mudar essa cultura do brasileiro? Gustavão vai me explicar. Como mudar essa cultura, hein? Cara, eu lembro, sei lá, na minha adolescência, na minha infância, eu sempre gostei de ligar a televisão no sábado, no domingo, e começar a ver jogo às 10 horas da manhã, e emendar um no outro, jogo às 10, jogo ao meio-dia, 1h da tarde, às 4, às 7, e ver 3, 4 jogos no mesmo dia. E tenho certeza que vocês já experimentaram isso, e muitos torcedores, amantes do futebol, gostam de ver jogo. Nem que seja aqueles jogos da Rede TV, maravilhosos, né, de segunda divisão. Sabe? Até um jogo Copa do Mundo, né? Até um jogo de Premier League, ou a maior apoteose do futebol, que é um jogo do Santos Futebol Clube. Tudo bem, tá? Continua. Desenvolve, meu filho. Mas o seguinte, cara, por que os jogos têm que ser sempre nos mesmos horários? Você pega um campeonato brasileiro, que chega no final de semana, você tem 4 jogos no mesmo dia, no mesmo horário. Eu quero ver os 4 jogos. Você pega o campeonato inglês, você consegue ver 3 jogos no mesmo dia. Você pega o campeonato italiano, você consegue ver 3 jogos no mesmo dia. Então, Gustavo, eu compreendo, mas eu fico pensando o seguinte: quem vai assistir jogo de futebol no estádio? É o trabalhador. Esse cara entra às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai até 6, 7 horas da noite, e aí ele vai para o estádio, como a gente já fez várias vezes, né? Exatamente. Sair do trabalho, vai para o estádio. Tudo bem. A gente sai do estádio meia-noite, porque o jogo começa às 10, então a gente até acaba tudo, vai sair meia-noite para trabalhar no outro dia, mas a gente faz isso feliz. Agora, você não poder jogar à noite, que hora você vai jogar para o público? Porque o futebol é um esporte, Luiz, de público. Mas aí eu quero fazer uma ponderação. Por que o jogo tem que começar às 10 horas da noite? Por que não pode pegar o horário que o camarada sai do trabalho e começar um jogo às 7h30 da noite? Que ele pode sair dali feliz que o time dele ganhou, ir para uma pizzaria, comer um lanche, tomar uma cerveja, sabe? Porque normalmente as pessoas vão acompanhadas. Você vai com um irmão, com um pai, com um amigo para o estádio. Você ainda consegue curtir e voltar para casa a tempo. Eu vou te explicar por quê. A novela das 8 agora começa às 9 e termina às 9h40 para começar o jogo. Então, cara, mas aí é que tá, cara. Quando o jogo começa às 10 horas da noite, você tira o público do estádio. Porque o jogo pode ter atraso, aí o cara não tem como voltar para casa, ele não vai comer esse lanche, ele tem que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Não, concordo com você.
E outra, e tem um agravante que se o jogo tiver e o time tiver mal, esse cara vai dormir no meio do jogo, porque ele tem que acordar cedo no dia seguinte. Léo, Verdade. o que você Não vou acha? nem falar quem. O que vocês disseram é pertinente, né? Principalmente com relação ao horário. Então, a gente está acostumado, né, já com esse formato de 10 horas durante a semana, os jogos começando 5 horas da tarde no domingo, né, a maioria dos jogos. Mas eu tenho uma crítica também para fazer com relação ao horário durante a semana, né? Enfim, esse horário, como o Gustavo falou, muitos trabalhadores estão lá ou assistindo em loco ou de suas casas, né? E esse horário não é conveniente para nenhum dos torcedores que acordam cedo. E hoje, mais do que nunca, com o advento do VAR, os jogos têm terminado ainda mais tarde, porque você tem aquela paralisação durante o jogo, o juiz analisa, muitos juízes às vezes ficam em dúvida e consulta os árbitros de vídeo e fica aquele vai e vem, às vezes 4, 5 minutos para tomar uma decisão é de lascar, exatamente, né? Exatamente. Então, você acaba afugentando, fora a questão também do valor dos ingressos. Para aquele torcedor que não é sócio-torcedor, praticamente fica inviável, né? Então, isso também é mais uma questão que, ao meu ver, é bom para o clube, o sócio-torcedor acho legal, incentiva, ajuda nas finanças, mas, por outro lado, aquele torcedor que, de repente, pode ser a minoria ou não, que não tem um poder aquisitivo para poder mensalmente desembolsar aquele valor. Então, assim, são vários interesses que entram em conflito, né, nesse momento. E quem sai perdendo, na verdade, é o torcedor. Seja pelo horário ou pela falta de dinheiro de uma contribuição como sócio-torcedor. E, enfim, o espetáculo acaba empobrecendo. Sim, mas se você pega um campeonato inglês, por exemplo, que ele é feito estrategicamente em horários diferentes, você fortalece o futebol de todas as formas. Exato. As emissoras que detêm os direitos de transmissões, que conseguem vender publicidade, que é sempre mais caro no futebol, tá certo? Os clubes ganham mais visibilidade, assim você tem maiores patrocinadores e pagando mais, né? Por exemplo, a gente é normal a gente ver clubes sem patrocínio master. O Santos está sem patrocínio master há mais de um ano. Teve uma época que passou acho que 2, 3 anos sem. Isso acontece com outros clubes também. Atlético Paranaense, se eu não me engano, está sem patrocínio master também. E esse tipo de coisa atrapalha. Quanto mais exposição, mais assunto, e é bom para todo mundo, cara. Exatamente. Eu tenho algumas. Só um segundo, Vitor. Eu tenho algumas considerações e vou até jogar mais pimenta nessa conversa aí. É óbvio que se a gente for parar para analisar a visão do torcedor, que é mais ou menos o que a gente compartilha aqui, com a nossa experiência de torcedor indo ao estádio, realmente você tem uma série de entraves. Por exemplo, geralmente o torcedor brasileiro, aquele que trabalha durante a semana, ele vai lá, começa o seu expediente, geralmente entre, você que falou, em alguns casos 6, 7, mas em geral 8, 9 horas da manhã e vai até 5, 6 horas da tarde. Para ele realmente ir a um jogo às 10 horas da noite é extremamente complicado. Extremamente complicado. Entretanto, você tem algumas partidas que começam às 7h30, às vezes 8 horas, quando acontecem às quintas-feiras. Ou seja, que são horários relativamente compatíveis. Ou seja, daria muito bem para ele sair do trabalho e ir ao estádio. Só que aí a gente tem a seguinte questão. A maioria dos clubes que fazem parte de Série A e Série B no Campeonato Brasileiro, eles estão localizados nas capitais dos estados. E a gente sabe que essas capitais eles têm um problema gigantesco de congestionamento. Ou seja, por mais que o horário for compatível, o torcedor vai ter problema na hora de chegar até o estádio. E a segunda questão para a gente debater isso, para um clube como o Corinthians chegar e pedir para mudar, não quero jogar, porque ele está alegando questões trabalhistas. Agora me diz uma coisa, e a receita antecipada
E esses caras lá atrás não assinaram o contrato que permite esse tipo de arbitrariedade, entre aspas. Ou seja, os clubes também não são coniventes com isso, eles não são corresponsáveis por esse tipo de coisa. Sim. Ô, Renato, eu falo o seguinte, né? Qualquer jogador de futebol, qualquer pessoa que começa a trabalhar, ele sabe qual é o horário de expediente dele. Então, assim, eu não estou falando que eu sou a favor de ter o jogo à noite, mas eu acho que temos que analisar vários aspectos. A tradição é a principal. Outra, será que o jogador vai querer jogar no horário diurno? Sabe? Eu já fui em jogo ao meio das 11 da manhã. Pô, Eu acho péssimo, eu acho péssimo. Eu acho péssimo pela iluminação, a luminosidade do sol, a intensidade, o calor. Se não for no inverno ou outono, praticamente se torna inviável, né? Eu vou pedir uma licença poética, só para contar uma história rápida. Eu sou ciclista, eu pedalo, acordo de manhã cedo, muitas vezes eu pedalo às 5 horas da manhã, até às 7 para poder ir trabalhar. E as minhas competições são 1 hora da tarde. Minha mulher fica maluca, fala assim, você tem que treinar esse horário. É a mesma coisa. Não, é sério. Pô, você põe um cara de 50 anos que nem eu, para correr a 1 hora da tarde, num ritmo alucinante, é para matar um cara. Então, é o que o Vitor falou ontem, desculpa, no outro programa, sobre o Covid. A hora que morrer alguém, aí vai mudar todo mundo de volta, vai mudar tudo. Uhum. Esse é o meu medo. Fazer um horário Eu estranho. acho. Não, sem dúvida. Aqui no Brasil, acho que é impraticável o jogo ao meio-dia, né? Das 11 a 1 hora da tarde. Eu acho que o único estádio capaz de ter jogos assim é a Arena da Baixada do Atlético Paranaense, que você pode fechar, né, a cobertura do estádio. Fora isso, é inviável. Mas os jogos poderiam começar às 15 horas e ter às 17, às 19, às 21, por exemplo. E permitir que os torcedores possam acompanhar, né, outros jogos também. Mas se começar às 21, o jogador não vai entrar com ação porque ele também está trabalhando à noite? Porque vai terminar às 23. Aí que tá. Aí porque eu pergunto, por que não cabe ao clube, então, pagar esse valor? Por que os clubes não pagam? Isso que me questiona. Por que passou tanto tempo nessa conivência, né? De boca calada, digamos assim, deixando passar essa brecha? Eu assustei também, porque quando eu vi a notícia, eu achava que já era uma coisa comum. A partir do momento que você joga à noite, pra mim já era comum que todo mundo recebia. Ou domingo, ideia que não pagavam. Domingo, exato. Então, quando eu vi a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, mas eles não pagam o adicional noturno? Eu achava que já estava... Eu acho que é o seguinte, gente, o futebol, assim como uma série de outras profissões, ele tem suas peculiaridades. Uhum. Então, é o seguinte, por exemplo, nós jornalistas, enfim, e outros profissionais, o que acontece? Você geralmente tem uma determinada rotina. Mas se você vai cobrir um evento noturno, automaticamente você vai receber por aquilo. Existem profissionais que ganham o adicional noturno, ou seja, o turno dele começa por volta de 10 horas da noite, vai até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Por exemplo, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi futebol sendo disputado 9 horas da manhã de segunda-feira. Não. Em contrapartida, uma série de outras profissões, você começa o seu expediente às 9 horas da manhã de segunda-feira. Você pode ter o treino. Mas o futebol, a partida, que é o mais importante do exercício daquela profissão, eu nunca vi. Então, é o seguinte, por mais que é a questão trabalhista, é isso, é aquilo. Eu estava vendo uma discussão essa semana mesmo, eu acho que, não sei se foi ESPN, Fox, Sport TV, pessoal falando, isso aí nada mais essa ação nada mais do que para tentar pegar dinheiro dos clubes que não foram pagos de outras coisas, tipo premiação, não sei o quê, e aí tem uma série de composições de valores que aí os advogados vão e se aproveitam disso. Eu acho o seguinte, primeiro de tudo, o jogador, minha opinião, o
jogador precisa entender que o período de treinamento e de jogo faz parte da profissão dele. O treinamento é realizado num período e o jogo é realizado no outro. Uhum. Então, deixa eu fazer uma pergunta. E quando ele está concentrado, ele passa a noite na concentração, ele não está em serviço também? Ele está a serviço do clube. Porque, então, só o jogo que tem que ser cancelado. Então eu não consigo entender. E uma outra coisa, até falando com o Gustavo a questão de horários, eu acho o seguinte, o calendário brasileiro e a grade de programação dos jogos no Brasil, ela é extremamente deficitária aos sábados. O dia de sábado poderia ser muito melhor explorado do que realmente é. Vocês estavam falando a questão dos jogos realizados às 11 da manhã, e para mim, eu também acho horrível, e digo o seguinte, em determinadas localidades no Brasil, não há a mínima condição desse jogo ser realizado às 11 da manhã. O Fernando deu até o exemplo do ciclismo, das provas serem realizadas a 1h da tarde. No Brasil, você tem regiões que são extremamente quentes. E mesmo no estádio da Arena da Baixada, que você pode fechar, se você pegar um dia de sol, meu amigo, lá, aquilo lá vai virar um inferno. Aí não tem climatização interna, né? Isso não tem. Então o que eu vejo? Primeiro de tudo, você explorar muito melhor a grade do sábado, que é muito mal explorada. Hoje, se a moda pega, por exemplo, aos sábados puseram jogos às 21 horas. Porra, numa boa. Sim. Sábado, 21 horas, não tá legal. Você começar um jogo às 7 e o outro, vamos dizer, um jogo às 7 terminando às 9, tá no horário compatível, e aí você tem essa questão, paga um pouquinho do adicional noturno, e você não vai fazer todas as rodadas, um time não vai fazer todas as rodadas às 7 da noite. E a gente não arruma confusão em casa, né? Não, e você pode, se você explora bem essa data, você tem jogos, como o Gustavo falou, começando às 3 da tarde, você pode ter outro às 5 e outro às 7. Você tem 3 partidas realizadas. Tudo bem, Copa do Mundo, a gente teve exemplo, a gente tinha 3 jogos sendo realizados. Legal pra caramba. Exatamente, a gente se diverte, cara. E a Copa, aliás, uma das graças da Copa do Mundo é justamente essa, você poder ver 3 jogos no mesmo dia. Você vê todas as rodadas do dia, né? Exatamente, todo mundo assiste, todo mundo acompanha. Mesmo se o camarada tá dentro do escritório dele, trabalhando, ele tá acompanhando ali num site ao vivo, escutando num rádio. Não, eu tô entendendo, mas engaja o torcedor. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Eu estou entendendo e concordo com você, mas pegando pelo viés mercadológico, né? Será que, digamos assim, para uma emissora como a Record ou a Globo, que prioritariamente de entretenimento, ter 3 jogos no mesmo dia de um campeonato brasileiro, será que é rentável? Será que isso segura a audiência? Copa do Mundo digamos assim, tem aquele aspecto de ter toda aquela expectativa por ser de 4 em 4 anos e tal, mas um campeonato que dura 6 meses, 7 meses, será que você ter 3 jogos em sequência, né? Será que isso também para nós torcedores de repente é bacana, mas para outro público, não sei. Mas eu queria abordar 2 aspectos. Bom, falem. Não, desculpa. Hoje no Campeonato Brasileiro já não tem isso, vários jogos ao mesmo tempo, e aí para cada cidade eles passam. Acho que isso não teria problema de ter 3 jogos no mesmo dia. Agora, só para pôr mais uma pimentinha aí, como o Renato disse, o que acontece se a Globo parar de transmitir os jogos? Para o jogador, os caras deixam de ganhar os direitos de imagem, que é uma grana violenta. E para ela pode esticar a novela, porque para muitas pessoas que assistem a novela tá bom. Ela põe um filme, ela arruma um jeito de tentar equilibrar essa conta. Agora, será que é a melhor opção para ele? Será que dá para brigar desse jeito? Será que não daria para ser assim, nem 8 e nem 80? Assim, eu acho muito interessante a ideia de
jogos diferentes horários, né, para a gente poder, que nem foi dito, ter jogo o dia inteiro. Mas, assim, pelo menos um jogo se mantém no horário da televisão. Que, assim, é interessante para a televisão, por questão, né, financeira. É interessante para quem não pode ir nos jogos, porque, querendo ou não, o jogo que passa na Globo é o que todo mundo consegue assistir. Então, assim, se um time, que nem o Corinthians fez agora, não quer mais jogar de domingo, não quer mais jogar à noite, por exemplo, na quarta-feira à noite, provavelmente é um time que não passaria mais na Globo. Aí ele carcaria com as consequências, porque, assim, se eu sou a Globo, ele não vai mais passar no meu canal, a renda que ele vai receber de mim não é a mesma que outros times que vão passar vão. Assim, vai de cada time analisar o que se vale a pena ou não a escolha. Só mais um detalhe. Como é que faz com a Libertadores? Os jogos internacionais. Como é que eles vão fazer? Não vão jogar? Jogos internacionais, Libertadores, Sul-Americana, enfim. É um nó cego para ser desatado. Fala aí, Gustavo. Bom, aí são dois aspectos que eu queria abordar. Na Europa, são ligas. Aqui no Brasil, a CBF que toma conta do calendário e negocia direto com a Globo como que vai ser as transmissões, os horários, piriri e pororó, e define dessa forma, do jeito deles. Quando você tem uma liga, ela vai pensar em todo mundo, em todos os 20 clubes dessa série que está representando. Então, ela vai negociar os direitos de transmissão da seguinte forma: olha, você quer transmitir os jogos do Brasileirão? Então, as regras são essas. Você precisa transmitir tantos jogos por rodada. Você precisa transmitir tantos jogos por rodada, por dia, né, da forma que for. Isso vai gerar o quê? Audiência, gera engajamento, você vai aumentar as exposições dos clubes e que vai permitir os clubes investirem em mais jogadores. Não é legal a gente ter o Honda aqui no Brasil, ter o Daniel Alves, estão falando no Yaya Touré, já falaram no Balotelli. Não é legal ter grandes jogadores com maior exposição, com maior receita de estádio, de investidores nos clubes, de repente até trazer, chamar atenção para o investidor russo, árabe, para comprar um time de futebol e começar a botar dinheiro e trazer grandes jogadores para cá. Eu acho isso muito legal, cara. Fala, Renatão. Gustavo, pegando carona nisso que você está falando, e só ainda dando uma informação para o Luiz, questão da Globo, se a Globo parar, essa semana já está sendo muito falada a questão da fusão aí da ESPN com a Fox. Isso, para um primeiro momento, pode não representar nada. Mas daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando realmente isso se consolidar, na hora de negociar direito de transmissão, vocês vão ver a briga de foice no escuro que vai ser. Por quê? Porque tem capital de fora entrando nessa briga. E aí, como é que a Globo vai tentar segurar a própria estrutura? Hoje ela já está mudando o comportamento. Provavelmente, se os clubes seguissem essa linha que o Gustavo falou, uma união, de todo mundo adotar um discurso único, de modo que as transmissões têm que ser feitas um número mínimo, de maneira que todo mundo tenha acesso a 2, 3 jogos por dia de transmissão, ou seja, sábado, domingo, quarta ou quinta-feira. Enfim, eu acho que a gente pode ter uma discussão muito, muito maior e realmente trabalhar o futebol para que eles, no Brasil, a gente consiga trazer esses valores que o Gustavo falou. E uma outra coisa é o seguinte: a gente pode ver que todas as transmissões que são realizadas atualmente no futebol brasileiro tem aquele seguinte viés. Uma é a transmissão da TV aberta, o outro é a transmissão da TV fechada e o outro é o pay-per-view. Ou seja, então, teoricamente, são 3 canais que você tem que ter acesso para você conseguir assistir tudo. Adiciona-se isso tem agora, o streaming. Justamente, você tem a The Zone, sabe? Você tem a internet entrando e aplicativo também entrando na parada. Então assim, eu acho que pelo menos a temporada 20 de 2020 e a temporada de 2021, a gente não vai ter grandes transformações, mas a partir de 2022 podem ter certeza que isso vai mudar.
Tomara. E aí, não, com certeza, com certeza. E eu te digo, essa questão da falta de exploração da forma devida do dia de sábado para o futebol isso tem que mudar. É preciso que a gente tenha uma reformulação na grade. Gustavo, só para eu passar a palavra para o Léo. Antes, você estava falando, todo mundo gosta de assistir futebol, o Luiz falou a questão da novela. Luiz, eu duvido que a Globo consiga equacionar e equilibrar em termos econômicos, financeiros, essa questão se ela parasse de transmitir o futebol. O futebol é um carro, é um produto importantíssimo na grade da Globo. E, Gustavo, só para te dar uma informação, e aí o internauta o mais novo não vai sacar disso. Agora, aquele mais antigo, aqui no Rio, a antiga TV Corcovado, que anos depois se transformou aí, entre outras coisas, na CNT. Não era nascido. Olha só que ponto chega a esquizofrenia do ser humano. O campeonato italiano começava a transmissão na Band, na Globo, às 8h30 da manhã. Às 11 da manhã, na extinta TV Corcovado, podem começar a rir. Tinha o campeonato das escolas de samba aqui no Rio. E eu assistia, cara. Eu assistia. Cara, era jogo da Beija-Flor contra o Império Serrano, a Unido da Tijuca contra a Unido da Ponte. A turma jogava e aquilo era transmitido. É óbvio que não durou muito tempo, mas era futebol. E você via. E um outro exemplo que eu dou, para quem é aqui do Rio, eu acho que até em nível Brasil, a TVE tinha o futebol de domingo, que começava às 8h da noite, passava os replays de grandes clássicos aqui do Rio. E era sensacional, todo mundo via aquilo. Futebol, não, assim, na questão de audiência, qualquer coisa que passar, qualquer horário, qualquer coisa vai ter audiência. A TV Cultura aqui em São Paulo, no início dos anos 90, passava o campeonato japonês e o campeonato alemão de manhã. Eu vi o Zico jogar pelo Kashima Antlers, cara, era um barato. Sensacional. Fala, Luiz. Renatão, eu não estou defendendo ninguém, eu só estou sendo advogado do diabo mesmo e no angu de vocês. Não é questão. Agora, não estou dizendo que você está fazendo defesa, eu só digo o seguinte: eu duvido que a Globo consiga equilibrar essa equação tirando o futebol da grade dela. Eu acho praticamente possível. Fala aí, Léo. Pois é. Eu acho também que não há vida na Globo sem futebol, né? Você pode tirar outros produtos, você vê que cai novela, reprisa novela, outros produtos digamos assim, de grande valia, né, da empresa, mas o futebol movimenta milhões, né, de reais, e não só a transmissão do jogo, né, mas todo pré-jogo, os bastidores durante a semana. Então, assim, é um dos cargos-chefes da emissora, não só da Globo, né, mas somente da Globo, que tem a grande audiência no Brasil inteiro. E nessa questão, eu vejo que realmente fica inviável, impossível um cenário sem futebol hoje, assim, digamos, retornando a normalidade, situações de normalidade. Eu não vejo como não está incluída as transmissões dos jogos nesse sentido. E o que você acha, Gustavo? Eu não entendi. Bom, eu disse, o que você acha? Que a Globo teria condições de continuar operando sem transmissão dos jogos? Olha, consegue, mas eu lamentaria muito. Eu acho que eles também. É exatamente isso. Não é verdade? Eu acho que a própria Globo teria espaço para trabalhar mais futebol. Eles, eventualmente, já estão passando jogos da Champions League de tarde, quando é um jogo muito importante, uma semifinal com Manchester e Barcelona, por exemplo, eles já mostram à tarde. Eu tenho certeza que isso traz audiência. E essa é uma experiência que eles poderiam aproveitar melhor, né, de ampliar a grade de futebol
na emissora. Exemplos não faltam. Aqui no Brasil mesmo, não precisa nem para o exterior. A própria Bandeirantes tem um histórico de imprensa esportiva muito forte. De uns anos para cá que realmente ficou muito ruim, né, com alguns programinhas. Mas eles têm uma presença histórica importantíssima para o futebol brasileiro. E poderia ser aproveitado melhor. Certamente. Eu acho que os clubes organizando através de uma liga e defendendo os interesses de todo mundo, inclusive de quem detém os direitos de transmissão, porque tem que ser bom para todo mundo. Não é só para um lado, não. Tem que ser bom para a Globo também. Exatamente. Alguém tem que ceder um pouquinho. Todo mundo vai ter que ceder. Sim, e todo mundo pode ganhar junto. Porque a história é a seguinte. A lei diz, né? Eles têm que ter um dia de descanso. Pô, que tem esse dia de descanso. Não é isso? Fala, Léo. Não, exato. Geralmente, esse dia de descanso é sempre pós-jogo, né? A não ser que, normalmente, alguns clubes fazem um trabalho regenerativo daqueles que não entraram em campo, né? Ou não entraram em campo ou não foram relacionados para o jogo. Então, e tem outra questão também, né? Como a gente falou aqui, por que não cumprir com o pagamento dos valores? Isso que me chama a atenção, né? Se vai jogar à noite, paga adicional noturno, vai jogar domingo, que seja pago o valor do adicional do final de semana. Tem que cumprir a legislação. Eu não falo nada porque eu não sei o contrato, né? A gente não diz o contrato dele. Se o Corinthians está sendo processado, é porque tem brecha para isso. Então, por que não pagou? Mas isso provavelmente acho que implica também na questão de concentração para os dias de jogo. Sim. Por exemplo, se você vai jogar na sua casa, por que você precisa concentrar no dia anterior? Isso realmente vai gerar hora extra. Se o cara chegar 2 horas, 3 horas antes do jogo para iniciar toda a preparação e jogar, o cara não vai fazer nem as 8 horas por dia de trabalho. Léo, rapidinho, Seco. Isso vai ao encontro daquilo que eu falei. Primeiro de tudo, se o clube não paga, já é problema do clube. E ele foi conivente na hora que ele assinou o contrato para a questão da transmissão. Luiz estava falando essa questão, tem que ter 24 horas de descanso. Ótimo, bacana, eu acho que deva ter realmente. Agora, vamos lá. Uma outra coisa, que aí vai muito ao que o Gustavo falou, se você joga em casa e o atleta chega, sei lá, o jogo é 4 horas da tarde, que ele concentre 9 horas da manhã. Porque aí ele faz a refeição junto com o pessoal lá, com os outros jogadores, com a comissão técnica, não sei o quê, e depois espera para começar o trabalho de pré-jogo. Uma outra coisa que eu vejo, que aqui também no Brasil é muito complicado, e vou fugir um pouco do futebol, mas vou dar o exemplo da NBA, que acontece justamente isso, os atletas chegam horas antes da partida para começar o pré-jogo, enfim. No Brasil, o que acontece? Vou pegar um exemplo de um time do Nordeste. Vamos dizer o Bahia. O Bahia viaja para jogar contra o São Paulo em São Paulo. Ele joga, vamos dizer, numa quarta-feira à noite. Ou seja, no dia seguinte, os jogadores do Bahia, o que eles vão ter que fazer? Estão voltando para Salvador, voltando de viagem. Por que esses jogadores, ou o próprio Bahia, não pode fazer uma rodada dupla no estado de São Paulo? Na NBA, isso acontece direto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o Miami Heat vai jogar... É isso mesmo, o cara joga em São Paulo, volta para jogar na Bahia, de repente ele está em Porto Alegre jogando com o Inter, volta para a Bahia, desce para o Rio de Janeiro. Olha o exemplo. O Miami Heat, digamos, eu estou botando um exemplo bobo. O Miami Heat, que tá localizado na Flórida, perto do Oceano Pacífico, ele cruza, ou do Oceano Atlântico, ele cruza os Estados Unidos todo para jogar na costa oeste. Ou seja, lá perto do Pacífico, ele vai jogar contra Golden State, contra
Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, ele joga tudo no intervalo de 4, 5 dias. E aí depois ele volta. Ele faz uma mini excursão. Aqui no Brasil, não. Aqui é vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou seja, isso o custo, né? Aumenta ser... o custo. Não, você tem custo maior e isso poderia muito bem suprir essa questão das 24 horas de descanso. Por quê? Se um jogo terminou às 9 da noite de domingo, o que acontece? Esses jogadores, vamos lá, dando o exemplo do Bahia, eles vão ter que ficar até 9 horas da noite de segunda-feira fazendo o período de descanso. Ou seja, na terça-feira já começa a treinar, na quarta tem um outro treino, digamos, ou joga na quinta, ou então ele vai jogar na quarta-noite. Ou seja, ele cumpriu toda a legislação, ele teve período de descanso, ele pode jogar. A logística disso, além de tudo, vai ter um custo menor. Ou seja, então, assim, você tem uma série de pormenores, uma série de situações que podem ser trabalhadas e que, infelizmente, pela pura questão financeira, é a única coisa que é o único viés que a gente consegue ver. Muita providência está ali na nossa frente, ou seja, na frente dos dirigentes, e não são tomadas. Fala aí, Vitor. Não, mas é exatamente isso. Assim, hoje, na questão calendário no Brasil, hoje, assim, quem manda no calendário é quem transmite, né? Hoje, a maior interessada no calendário é a Globo. E, querendo ou não, o calendário do futebol nacional é interessante única e exclusivamente para ela. Não é bom para torcedor, não é bom para jogador, não é bom... Assim, é interessante para ela, onde tem os jogos importantes, no horário que é legal para ela, no horário de maior audiência. Então, assim, para quem transmite é interessante. Para todo o resto que é envolvido com futebol, o calendário nacional é péssimo. Péssimo para quem vai para jogo, péssimo para quem está interessado em assistir, péssimo para quem joga e quem tem que fazer esse monte de viagem que foi citada, que é complicado. Só um segundo, Léo, só dar um exemplo. Eu fui agora na final da Recopa, né? Flamengo Independente Del Valle. Meu amigo, o jogo acabou, era quase meia-noite, eu entrei em casa às 2 horas da manhã. Então só para ter uma ideia de como isso gera impacto. Fala aí, Léo. Sim, vamos para o último depoimento da noite. Não, exatamente. Eu vejo assim, como o Vitor falou, né? Parece que toda calendário é montado em cima dos interesses de quem está ganhando dinheiro, né? Mas a única interferência que eu vi salutar ao meu aspecto, né, sob o meu ponto de vista, foi quando o Campeonato Brasileiro mudou o formato para os jogos finais, enfrentando os clubes, né? Enfrentavam clássicos para evitar aquele tipo de entrega que rolou, digamos assim, foi o cara que já não tinha nada a ganhar, fazia corpo mole para enfrentar um possível campeão. Então, houve ali digamos, no meu aspecto, no meu ponto de vista, uma mudança salutar para as rodadas finais não cair naquele desânimo, né, para quem, de repente, não tinha mais ambição de disputar alguma conquista dentro do campeonato. E outra pergunta que eu deixo para vocês. Eu sempre me causou incômodo essa questão da concentração. Sempre me passou a impressão de que o clube não confia nos seus atletas, que se deixar dormir em casa, ele pode cair na gandaia, não vão cumprir com suas responsabilidades. E o que vocês acham? Essa é a bola da peteca que eu jogo para vocês aí nessa reta final. Eu acho que isso daí é para o próximo programa, hein? Porque é longo isso. É longo e é polêmico. Porque é um conservadorismo muito forte no futebol brasileiro, enraizado aqui. A gente sabe que no exterior essa questão de concentração ela é utilizada muito nos jogos importantes e em longas viagens, mas aqui no Brasil ainda precisa romper esse paradigma. Renatão, considerações finais? Eu acho o seguinte, além da gente debater essa questão de jogos noturnos, direitos trabalhistas, enfim, a gente tem que entender o seguinte: existe um contrato a ser cumprido. E os clubes que foram signatários desse contrato hoje estão refém do mesmo. Ou seja, ou vai unir todo mundo num discurso único e tentar mudar essa coisa, ou, meu amigo, espera até 2023 para tentar negociar. Por quê? A gente já teve o caso de Atlético Paranaense, Palmeiras, que foram buscar em outras emissoras
alternativas para, primeiro, ganhar receita e, segundo, para driblar um pouco essas questões que hoje os clubes estão sofrendo. Eu acho que a gente tem muito papo para adiante. A gente tem... Eu quero chamar o internauta que vai dar uma olhada nesse programa para deixar o comentário sobre esse assunto. Sugira pautas para a gente aqui também. Vai lá no comentário. Todo mundo, pede aí participação. E o seguinte, se inscreve no canal. Vamos fazendo a inscrição no canal, ativando o sininho. E outra coisa, semana que vem a gente vai estar batendo um papo aqui sobre a volta do futebol na Europa. Vamos ver como é que vai ser e que aprendizado a gente pode ter para quando a bola voltar a rolar aqui no Brasil. Galera, finalizando aqui, um abraço para todo mundo e vamos curtir aí nosso bate-papo, vamos chamar a gente para chegar junto e se unir nessa corrente aí. Um abraço para vocês. Boa noite, gente. Valeu, boa noite, abraço para todo mundo. São Paulinas. Até a próxima. Falou. Valeu. Falou, pessoal. Até a próxima.